Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Momento Sublime. Vamos juntos buscar o Senhor, vamos juntos conversar com o Senhor, vamos juntos compartilhar bênçãos e bênçãos que o Senhor e somente o Senhor poderia ter nos dado. Nesta manhã eu quero retornar àquela ênfase, né? Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Salmo 118, versículo 2. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Hoje eu quero conversar sobre aquela experiência de Adão lá no livro de Gênesis, né? Diante do Senhor, quando se viu em pecado. E Gênesis capítulo 3, versículo 21 diz assim: E o Senhor fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Tá? Nós sabemos que quando Adão desobedeceu a Deus com a sua esposa, eles que sempre tiveram muita liberdade com o Senhor, eles que sempre andaram naturalmente diante do Senhor, como estavam e como foram criados, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, sem nada que atrapalhasse a comunhão e a comunicação com Deus. Agora, depois do pecado, ato contínuo, a queda, ele se viu nu. Ele se sentiu envergonhado. Aquilo que não era para envergonhar, agora envergonhava. Isso é consequência do pecado, né? Então, quando Adão se viu assim, ele tentou resolver o problema da sua nudez. E Gênesis diz que ele fez roupas com folhagens e se vestiu, e a esposa também se vestiu, mas ainda assim eles continuavam nus diante do Senhor. Então Adão tentou remediar a sua situação, ele tentou resolver o problema do pecado, né? E o que faz Deus? A Bíblia diz que Deus vem e não aceita o gesto de Adão e de Eva, ainda está vendo-os nus, e ainda estão sem condições de se comunicar com Deus e, por certo, precisando se esconder de Deus. Então, o texto diz que Deus mata animais e faz roupas de peles daqueles animais e cobre a nudez de Adão e de Eva. Isso está lá no texto, né? Com isso, Deus está dizendo que quem resolve o problema do pecado não somos nós. Só Ele pode solucionar o problema do pecado. O pecado é uma afronta contra Deus. É Deus que foi aviltado. É contra Deus que nós zombamos quando nós pecamos. Então, somente Deus poderia apresentar uma solução definitiva para a questão do pecado. E o que Deus faz? Ele sacrifica animais. Com esse gesto, Deus está mostrando que era preciso que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso mais tarde seria posto lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo na forma humana, podendo então morrer pelos pecados, derramar o seu sangue pelos pecadores. Então, providência de Deus. Se Deus não tivesse tomado essa providência, nós estaríamos nos sentindo como Adão, ainda distante de Deus, sem comunhão e precisando nos escondermos de Deus. Mas Deus foi além. Deus tomou providências e Ele derramou o sangue do seu próprio Filho pelos nossos pecados. Então, amados, nesta manhã eu quero convidar você a refletir sobre este assunto. Não adianta querer remediar. Não adianta querer prometer a Deus: a partir de hoje não cometo mais esse pecado. Não adianta querer remediar e tentar solucionar, se vestir, criar roupas para você através
da hipocrisia, através dos esconderijos da vida, através de promessas vãs, através de boas obras, através de entrar para uma igreja, ter uma religião sadia. Essas coisas não resolvem. Essas coisas não. Autoflagelo, isso não resolve. Somente o perdão de Deus. E o perdão de Deus está em Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus quem morreu pelos nossos pecados. Então, somente Ele pode nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade, de todas as iniquidades. Creia nisso, creia nisso. Isso foi feito pelo Senhor, não foi feito por nós. E porque foi feito pelo Senhor, é uma coisa maravilhosa. Querido Pai, eu quero te agradecer nesse instante, Senhor, porque o Senhor me amou de tal maneira que enviou o teu Filho Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque desde o Éden o Senhor já deixou claro que não haveria outra possibilidade de perdão a não ser a possibilidade oferecida pelo Senhor. A alternativa do Senhor é a única alternativa para vencermos a questão do pecado. Então, Senhor, nesta manhã, ajuda-nos, ó Deus, a viver na Tua presença, a fazer a Tua vontade, a fugir das tentações, a fugir do pecado. E se não conseguirmos, buscarmos através do arrependimento sincero e a confissão honesta diante do Senhor e receber o perdão que nos purifica e que nos coloca em condições de termos comunhão com o Senhor. Fica conosco. Muito obrigado, Senhor, pela Tua providência. Obrigado, Senhor, pelo Teu gesto. Obrigado porque o Senhor fez roupas para Adão. Obrigado porque o Senhor providenciou para nós, ó Deus, uma vestimenta eterna. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele cobre toda a nossa nudez e Ele torna possível a nossa comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Salmo 118, verso 2.